Vamos à leitura do texto? Diz assim, João capítulo 15, a nossa leitura vai se dar dos versículos 1 até o versículo 17. Assim diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Glória a Deus. Jesus aqui, irmãos, quando ele para contar um pouco do que seria a sua morte e do que seria depois, então, o tempo de os discípulos viverem sem a presença do Cristo em forma humana, mas que passariam a viver por meio do Espírito Santo, agindo e vivendo neles, ou seja, como nós falamos no último domingo, o Espírito Santo é Deus em mim, é Deus em você, é Jesus em mim, é Jesus em você, agindo através de cada um de nós para a glória de quem? Para a glória de Deus. Explicávamos isso no último domingo. E para falarmos sobre esse tempo no qual nós estamos apontando para a Páscoa, apontando para aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como no último domingo nós falamos, apontando para a direção do que é o Cristo, para que eu e você possamos olhar e através de Cristo nós possamos viver. E como demos o exemplo no último domingo, que Jesus é a minha lente, Jesus é a sua lente, Jesus, ou seja, é os nossos óculos. Por meio dele podemos enxergar a vida, por meio dele podemos viver a vida. Quando eu e você passamos a entender isso, irmãos, nossas vidas se tornam diferentes, porque as minhas práticas, as suas práticas, já não vão ser mais valiosas por nós mesmos. Mas por meio de Cristo, nossas práticas darão glória a quem? A Deus. Por meio de Cristo, nossas práticas darão louvor a Deus.
E quando Jesus agora, ele se assemelha a uma videira, a uma árvore, e ele diz que as pessoas nos quais buscam a ele, as pessoas nos quais são seus discípulos, estão ligadas a ele. E devem estar ligadas a ele, permanecendo nele, aprendendo dele. Devem estar ligadas a ele, é o quê, irmãos? E aprendendo dele. E a partir do momento que eu aprendo dele, eu vivo minha vida através dele. Porque nós podemos ver na palavra do Senhor que não houve perfeição, que não houve um Cristo, ninguém que poderia se apresentar como Cristo. Jesus, o homem que foi 100% homem e 100% o quê? Deus, Jesus. Então, ele se assemelha dizendo, vamos ao texto, eu sou a videira verdadeira, meu pai, Deus, é o quê? O agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele vai fazer o quê? Cortar. Aqui nós podemos entender assim, uma vida para viver para Deus em Cristo Jesus, que ela não produz frutos dessa mudança, dessa transformação, que somos nós impactados quando Ele nos alcança. Essa vida sem essa transformação não vai resultar em bons frutos, por quê? Porque não tem transformação, e se não tem transformação, para que não atrapalhe o todo dessa videira, aí o que acontece? É poldado, é cortado e lançado fora. Como ele diz, é lançado ao fogo, os ramos que não servem, é lançado fora. Irmãos, nós podemos entender uma coisa, muitos serão aqueles que vão se declarar cristão de boca, muitos serão aqueles que podem se declarar cristão mudando as suas vestes, muitos serão aqueles que vão se declarar cristãos podendo carregar uma Bíblia debaixo do seu braço, muitos são aqueles que vão poder se declarar cristãos usando camisas com o nome de Jesus ou com versículos bíblicos, mas nós só podemos nos declarar cristãos quando temos o nosso coração transformado. E essa transformação, ela é algo que acontece todos os dias. E coisas vão acontecer em você de maneira sobrenatural. Você vai se ver fazendo coisas, agindo e sendo aquilo que você outrora olhava e falava, não agiria assim, eu não seria assim. Mas glória a Deus, porque por você não vive mais, mas você vive por Cristo e para Cristo. E glória a Deus por isso. Mas se eu não der fruto, eu vou ser cortado. Por isso que você vê que são poucos os que vão permanecer, seguindo e servindo a Cristo. O Evangelho é para poucos, por mais que majoritariamente no nosso país nós tenhamos cristãos, evangélicos, o nome que você imaginar, mas nós não vemos uma nação saudável. Nós não vemos uma nação saudável. Nós vemos uma nação que no lugar de colocar Deus na centralidade do coração, colocam coisas, pessoas. Nação, como eu digo, estou dizendo seres humanos, pessoas, indivíduos. Aonde se prega a palavra, se põe em si em deusa personagens políticos. Aonde se prega e se vive o Evangelho, se endeusa e se idolatra o que a pessoa tem, as posses. Não é porque ele é um cristão, uma cristã transformada em Cristo. Não, é o que ele tem, o que ele representa, o que ela representa. Isso não é Evangelho, isso não é mudança de vida. A mudança de vida permanece sobre aquele que busca aprender daquele que tem o que ensinar, Jesus. E o aprender ele é diário. Mas o aprender exige de mim exercício, de você exercício. Tem como eu e você, irmãos, irmos para a escola o ano todo, mas a prova chega. A prova chega. Então, só o ir e dizer, presente professor, presente professora, não é o suficiente, porque a prova um dia chega. A prova um dia chega de saber se verdadeiramente somos cristãos, porque se não somos, seremos cortados.
Ele falou, se você não der fruto, você vai ser cortado. Ah, mas pastor, que fruto é esse? As mudanças que o Evangelho, que a palavra de Deus gera em nós, irmãos. Jesus nos aponta este caminho novo, novidade de vida, uma vez na qual o que você era não importa. Pode importar para os outros, para querer jogar na sua cara, para querer dizer algo, mas para Jesus, para Deus, o que importa é a partir do momento que você disse, eu creio no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. O que importa para Ele é a partir daí. Os outros não importam nesse sentido. Para os outros você viverá para a glória de quem? E se Ele tiver misericórdia, Ele alcança os outros através da sua e da minha vida. Por que Jesus escolheu os marginalizados da sociedade? Por que Jesus conversou com quem a sociedade desprezou? Não é porque Jesus era militante político. Não é porque Jesus era de uma ala de esquerda ou de direita. Não é porque Jesus era alguém, um hippie, uau, alguém muito, um cara muito legal, como as pessoas dizem. Não, porque Jesus queria mostrar, irmãos, que aquele que a sociedade despreza, que a sociedade olha assim e fala, não tem jeito para ele. Jesus fala, esse eu transformo, esse eu mudo a vida, esse pode ser nova criatura em mim. Aí quem se aproxima de Jesus? Prostituta, traidores. Quem se aproxima de Jesus? Ladrão. Meu caro, são pessoas desprezíveis para a sociedade. Talvez quem se aproxima de Jesus você não convidaria para um jantar, para um almoço em sua casa. Mas Jesus chama essas pessoas. Com o passar do tempo, essas pessoas se ajuntam e estão seguindo a Jesus. E aquela no qual ele havia tirado 7 demônios, está lá com ele. E aquela no qual vivia sua vida promiscuamente, está seguindo ele. E você vê mudanças extraordinárias. Aquele que roubava falou, eu devolvo 10 vezes mais do que tenho tirado. Esses são os frutos. Esses são os frutos. Porque ele é a videira, irmãos. E como eu estou ligado em Cristo Jesus, pastor, quando nós exercemos a prática de sua palavra. E aí ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele vai o quê? Podar, para que dê mais fruto ainda. A minha vida e a sua vida pode produzir frutos, mas não tenha medo dos podar. Do quê? Do que poda. Deus vai podar a gente. Às vezes tirará coisas de nós. Às vezes nos dará coisas. Às vezes nos mostrará através das coisas. Nos mostrará através das pessoas. Porque se Ele é a videira e nós somos os ramos, é dele que aprendemos. Então Ele faz o trabalho. Ele faz o quê, irmãos? Mas Ele quer que a gente produza o quê? Frutos. Porque, irmãos, Jesus não está aqui de corpo presente mais entre nós, mas o seu Espírito, o Espírito Santo habita em você. Viver a vida da forma que desejávamos ou que queremos, muitas das vezes não vai ser impossível, teremos nossas limitações, mas viver para Cristo e por meio de Cristo é possível. É possível você viver para a glória dEle, porque é por meio dEle que vivemos, não é por meio de nós mesmos. E aí vamos avançando, ele diz, vocês já estão limpos, pelo quê? Pela palavra que vos tenho o quê? Falado, ainda no versículo 3 ele diz, vocês estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na onde? Na videira. Ele está falando, sua vida não pode progredir, você não pode dizer que tem vida longe dessa videira, longe de mim, porque, irmãos, se nossa vida não tem um senso, se nossa vida não tem um alicerce, a gente perde todo o controle dela. Se um carro não tem volante, ele não tem como sair do lugar, ainda que ele saia, o destino dele vai ser bater. Uma vida sem direção, ela vai ser incansavelmente uma vida perdida, uma vida desorientada. E Jesus está dizendo então, vocês estão limpos pela palavra. Vamos lá, que palavra é essa? Tudo o que Ele tem falado.
limpa a gente, quebra os nossos preceitos, conceitos, achismos, tudo isso te desmorona, porque eu tiro das minhas palavras e coloco as deles em ação em minha vida. A minha vida começa a ter sentido, minha vida começa a ter significado, eu começo a praticar, a exercer o que Ele ensina. Por isso que Ele chama para nós provarmos, por isso que Ele nos alcança, por isso que Ele vem até nós, para que a gente não chegue se gabando, foi eu que procurei o Senhor, foi eu que procurei o Senhor, eu te aceitei. Não, irmão, não. Por isso que a gente não faz apelo. Uma vez um irmão esteve entre nós e falou assim, o fulano gostou de ter vindo aqui congregar, porque aqui não fica tendo apelo, vem, porque Jesus não é moeda de troca, irmão. Jesus não está sofrendo, precisando de você. Eu não vou ficar aqui, vem, Jesus te ama, Ele está precisando. Não, Jesus sem você continua sendo Jesus. Não tem que ficar fazendo, vem, 10 pessoas, 5 pessoas, aleluia. Não, Ele foi ao seu encontro. Ele foi ao seu encontro. A palavra se manifestou a você. Eu estava morto nos meus pecados, nós estávamos mortos, Ele nos alcançou. Você não está aqui em vão, de alguma forma Ele te alcançou, Ele foi ao seu encontro. Por isso que Ele está falando que essa palavra limpa, a palavra de Deus vivida, ela nos limpa. A palavra de Deus vivida nos limpa. A palavra de Deus vida, ela nos limpa. Por isso, irmãos, que querem desacreditar a Bíblia, por isso que você vai ver sempre os levantes do maligno querendo desacreditar a Bíblia. Já tentaram dizer, a Bíblia é um livro escravocrata, porque a Bíblia fala sobre escravidão. É escravocrata esse livro, escravocrata esse livro. Já tentaram dizer, a Bíblia é um livro machista, tudo tentando abolir. Mas todos esses que declaram essas coisas, não veem o que a Bíblia diz. Não veem que essa Bíblia que eles dizem que é machista, viu Jesus ressuscitado, ali diante dela, quem foi as primeiras a ver? As mulheres. Ninguém diz, mas enfim, mas é tudo isso para desacreditar da palavra. Desacreditar do que, irmãos? Por isso que toda palavra que você ouvir, seja de cultos que você assistir pela internet, de pregações que você vê, de pregadores que você acompanha, acompanhe pela palavra. A palavra de Deus é a e tome muito cuidado por aqueles que distorcem e esses que distorcem a palavra estão crescendo tanto, gente, que dá até vergonha de ver. Dá até o quê? Porque os que distorcem é o que mais está crescendo, né? Aonde mais as igrejas estão enchendo. É triste, mas infelizmente. Vamos lá. Continuamos. Nenhum ramo pode dar frutos. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em quem? Em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar o quê? Frutos, se não permanecerem em mim. Uma vida de verdade não pode acontecer se não estivermos em Jesus. Uma vida de verdade, não. Irmãos, nós temos visto provas autênticas e claras que uma vida sem Cristo não funciona. Por quê? Se eu tenho a riqueza não soluciona todos os meus. Se eu tenho amigos e digo são os melhores do mundo, os amigos não solucionam todos os meus. Se eu tenho uma vida no qual eu digo assim, nossa, eu não tenho problema nenhum, nossa, que vida maravilhosa. Se é frio demais, eu reclamo. Se é calor demais, eu reclamo. Eu não estou satisfeito em mim mesmo. Eu não me sacio em mim mesmo. Por isso que ele diz, permaneçam em mim. Porque é através de mim ele se assemelha a essa árvore. 5 em diante, vamos encerrando. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aí ele começa a explicar. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, e é verdade. Sem Jesus não há vida. Não há vida porque olhar a vida como Ele olhou e ver a vida da ótica que Jesus viu, irmãos, nós não seríamos capazes sem Ele. Amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Ser alegre na vida como Ele foi. De olhar para o seu traidor que o beijou e dizer assim, viestes amigo. É sensacional. Mateus, quando narra esse momento,
de Judas chegando lá no Getsêmani, com os soldados do templo, com os homens lá da sinagoga, com aquela trupe toda, que até Jesus fala assim, eu sou algum marginal, vocês vinham comigo com pedra, com bastão, com pau, com espada, eu sou algum marginal por acaso? Aí Judas vem, beija Jesus. Jesus fala assim, vieste, amigo. Esse é Jesus, irmãos. Temos muito a aprender com Ele. Dará muito fruto, e sem mim não pode fazer coisa alguma. Se alguém permanece em mim, será como um ramo. Se alguém, não permanece em mim, será como um ramo que é jogado o quê? E ele o quê? Seca. Você vai encontrar na sua jornada cristã muitas pessoas que são ex-pastor, obreiro, ex-membro de alguma instituição religiosa, e com o seu diálogo com essas pessoas, vocês vão perceber que essas pessoas estão secas. Essas pessoas não têm o que falar, não têm o que passar, falam das coisas de Deus, mas não tem vida nelas, porque elas falam que elas não vivem, elas falam que elas não praticam. Está crescendo muito, irmãos, a onda dos desigrejados. Escute bem o que eu vou te falar. Está crescendo muito a onda dos desigrejados. Em nome do quê? Não queremos não queremos instituição com CNPJ. A igreja é empresa, a igreja é isso. Então a gente vai fazer diferente. Aí tem um montinho de gente em cada casa, com o intuito de não ter ninguém sobre eles, mandando em ninguém, que não sei o quê. Na realidade pessoas individualistas, que porque foram confrontadas em suas realidades de vida, procuram o seu cantinho ou procuram o seu cercadinho para poder viver de uma forma que acha e que pensa, aonde todo mundo vai dizer, você está certo, faz o que manda o seu coração, você está correta, porque olha, viver a vida nesse mundo, por isso que nem é bom ter amigos. Essas pessoas que são os desengrejados. E a igreja verdadeira, ela não tem dono. A igreja verdadeira, ela não tem ninguém mandando em ninguém. Quem manda, aspas, entenda, quem manda, quem direciona, quem dita a minha vida é a palavra. Não é o pastor que dita a sua vida. Não vai por título não, eu vou lá porque é apóstolo, eu vou lá porque não é nada, irmão, não é nada. Título não é nada, título não é nada. É Jesus, é sobre Ele. É sobre Ele, ninguém manda em você, ninguém direciona, com quem eu caso, que carro eu compro, pastor, apóstolo, bispo, padre, não manda nisso, é você. Por isso que ele vai dizer, permaneçam em mim, porque tudo o que pedires em meu nome, será concedido. Mas quando eu permaneço nele, eu sei pelo que eu oro. Mas quando a gente não permanece em Jesus, a gente fica orando para os outros morrer. Quando a gente não permanece em Jesus, a gente fica dizendo, Deus, mata o fulano, mata o ciclano. Igual a gente vê aí na internet, os loucos, os malucos, mata o Budano, mata o ciclano, mata o Bolsonaro, mata o Lula, mata o jogador tal, mata o ciclano, mata a Beltrano. Não! Jesus alcança a todos. Mas não são todos que vão permanecer. Então a gente quer o nosso ego, mas ele diz, Pai, meu Pai glorifica, é isso mesmo, meu Pai no versículo 8 agora, se vocês permanecerem, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiseres e será o que, irmãos? Aqui tenho 4 minutos para encerrar, preste bem atenção, muitas são as pessoas que pensam assim, eu orei e Deus não deu, eu pedi e Deus não fez. Irmãos, Deus conhece a intenção do nosso coração. Se eu permaneço nele, eu vou saber orar da forma que agrada a quem? Então, por exemplo, eu permaneço nele, eu vou orar para Deus matar alguém? Eu falo, Deus mata fulano. Mas no passado fizeram. Pessoas que não confiaram em Deus. Pessoas que queriam dar o seu jeitinho. Lembra Sara? Sara queria dar o seu jeitinho. Deus havia prometido. Ela deu risada, não esperou o tempo passar, chegou para Abraão e foi com a voz do Satanás. Vai lá. Tem um filho com a nossa serva, e aí a gente vai poder dizer que tem um filho. Ela queria ajudar Deus.
Assim somos nós muitas das vezes. As coisas demoram um tempo para acontecer, a gente quer dar o nosso jeitinho. Quem permanece em Deus, permanece em quem? Em Deus, e espera por quem? Você já tentou? Você já fez de tudo? Agora confia, irmão. Confia, permaneça nele. Permaneça nele. Mas não, o crente quer orar: ah, Deus, envergonha fulano. Ah, Deus, faz fulano quebrar a cara. Ah, Deus, olha, os meus inimigos eu quero ver tudo aqui nos meus pés, porque é isso que eu declaro. É isso que é as pregações hoje em dia. É isso que é as pregações que enchem o ego. Não fala de Jesus, não fala de cruz, não fala de perdão, não fala de inferno, não tem, não, mas tem assim, ó, seus inimigos vão ver. Veja as frases que mais são impulsionadas nos posts da internet, Instagram, YouTube. Veja as frases que são mais impulsionadas. Deus exalta os humilhados. Essas frases, os versículos bíblicos, é versículo que tem a ver com assim, sabe, com que dá a entender, porque não tem um contexto todo, né, mas aí tira o versículo fora, tira o versículo ali do contexto dele, então dá a entender que é aquilo, mas não é, porque tem todo um texto ali. Tira aquele versículo, aquilo é destacado, as pessoas saem postando uma para as outras. Se tem aquilo, a carapuça vai servir, vou postar aqui, e aí sai postando, meus inimigos vão ver a minha glória, vão ver de onde Deus me tirou, vão ver, e é isso que é as pregações hoje em dia. Deus está mandando te dizer aqui, que aquele que te humilhou essa semana, vai ver Deus te exaltando. Aí o povo, aleluia, glória a Deus. Aí, Jesus ensina diferente, irmão. Jesus ensina assim: aquele que te humilhou, aquele que é o seu inimigo, se ele te pedir de comer, dê comida para ele, não é veneno, dê comida para ele. Aí os pregadores querem pregar assim: Deus vai te exaltar, aquela pessoa lá, Deus vai fazer ela quebrar a cara, porque vai ver você na glória, vai ver você vencendo. Não, irmão, isso não é evangelho. Cuidado, pelo amor do Espírito Santo, cuidado. Vamos encerrando. Como o Pai me amou, assim eu o que, irmãos? Amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão na onde? Na onde? É no ódio? Não, é no meu amor. Permanecer. E toma cuidado com o amor que é usado de forma distorcida também, tá, gente? Com amor que tolera tudo, sabe? Aquele amor que... Não. A maioria aqui dos que são pais e mães aqui, se ama seu filho, mas você tolera ele bater na sua cara? Se ama seu filho, você vai tolerar ele cuspir em você? Desculpe usar esses termos pesados, mas de alguma forma você está podendo entender, porque as pessoas tratam o amor de Jesus assim. Ah, Jesus é amor, então Jesus aceita tudo. Não. Vamos ler a Bíblia. Quem permanece em mim vai dar? Quem não permanece vai ficar fora, vai secar e vai ser lançado na onde? No fogo. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam em mim. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor, permaneço. Tenho dito essas palavras para que tenham o quê, irmãos? Para que minha alegria seja o quê? Para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja o quê, irmãos? Seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros. E engraçado, né? Amem uns aos... Aqui não está falando ame quem é da igreja, ame quem não é da igreja. Não está dizendo isso. Porque se fulano é macumbeiro, não, está amarrado, cruz, credo em cruz. Se fulano é espírita, cruz, credo. Se fulano é ateu, cruz, credo. Ame uns aos outros. E a vida dele? Ó, meu ombrinho, ó. E o que ele faz? E o que ele é? Eu tenho a luz. E a luz de Deus vai brilhar na vida dele. O que ele faz é a vida dele, irmão. Ele vai dar conta, ela vai dar conta. Só ame, preste atenção, dê atenção e acabou. Continue comendo no seu prato. Continue comendo o quê? Não vá colocar a colher no prato do outro.
porque o outro é isso, porque o outro... Não, continue. Mas ame uns. E que amor é esse? É esse amor aqui que ele vai finalizar. Ame uns aos outros como eu os amei. Como eu os... Ame uns aos outros como eu os... E só se aproximou dele, em boa proporção, os marginalizados. Marginalizados. Aqueles que foram marginalizados da sociedade. Vocês serão meus amigos se fizerem o quê? O que eu ordeno, não é isso? Mas antes ele diz, ame uns aos outros como eu os amei. Aleluia. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus, o que, irmãos? Amigos, ele está falando, ó, ninguém te ama mais que eu. Ninguém te ama mais que eu. Vocês serão meus amigos se fizerem, agora vamos aí continuando. O meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Desculpe, senhor Edinaldo. Agora vamos lá, 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu o quê? Os ordeno. Já não lhes chamo servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado o quê? Amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai lhes tenho tornado o quê? Conhecido. Vocês não me escolheram. Aleluia. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem o quê? Frutos. Frutos de vez em quando? Frutos somente uma vez? Não, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que, irmãos? Pedirem. Irmão, se você permanecer em Deus, não vai te faltar nada. Permaneça nele. E aí, continuemos. Este é o meu mandamento. De novo ele diz, ame quem é da comunidade viva. Ame quem é espírita, católico, ubandista. Não, ame quem ama você. Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Você já deve ter visto pessoas, pode ficar em pé e a gente vai embora para casa. Você já deve ter visto pessoas que falam assim de algumas pessoas, nossa, fulano é de bem com a vida, né? Sempre está feliz, sempre está feliz, sempre está feliz, sempre está feliz, sempre está feliz. Às vezes as pessoas ficam assim para maquiar as suas dores, né? E nunca dá a entender que está sofrendo. Mas em Cristo, irmãos, nós temos um modo de viver que aos outros sempre vai dar a entender que a gente está feliz ou que a gente está de bem com a vida. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu o que é ser amado. Quando a gente aprendeu o que é ser amado, a gente resume a nossa vida assim, sou amado. O outro não me ama como eu amo. Amém, não vai me faltar o quê? Amor. O outro não me vê como Jesus me vê. Amém, não vai me faltar quem me olhe, quem me veja. É resumido, é feliz assim. Então permaneça em Cristo, Ele é a videira verdadeira. Glória a Deus.